Olá pessoal, Carlos Lourenço de volta para mais um vídeo e este é o primeiro da série Novidades da nova versão 13.6 do Filmora. Antes de mais nada, para você verificar a versão que você tem no momento aí no seu Filmora, venha aqui no menu Ajuda, é claro, com ele já aberto, venha aqui no menu Ajuda, em seguida na opção Sobre. Nessa janela, aqui no começo irá mostrar versão 13.6.4, que é a mais recente até o momento. A gente considera os dois primeiros números, a versão 13.6. Então, se você tem uma versão mais recente, por exemplo, uma 13.1, 13.2, você não irá conseguir acompanhar todas as novidades dessa série, ok? Pois bem, sem mais delongas, para esse primeiro vídeo vou mostrar um dos melhores recursos dessa nova versão, que é o clone de voz. O Filmora irá te dar um texto para você ler, tá? Ele vai gravar essa leitura, gravar o áudio e vai analisar a sua voz, analisar tudo. Se você respeita a pontuação, a acentuação, a fonética das sílabas, o seu sotaque regional, sotaque nordestino, paulista e etc. Se você lê o texto mais rápido, mais lento, de uma forma enérgica, triste, mais branda, tá? Ele vai analisar tudo isso daí e encapsular num preset. Aí quando você precisar de uma gravação de voz, você vai colocar um texto aqui no Filmora e precisar da sua voz lendo aquele texto, você não precisará fazer mais isso. Já tem lá o preset da sua voz. Isso é impressionante. E imagina só ler um texto em inglês com sua voz ou outro idioma, você não precisa aprender outro idioma, tá? Através do clone de voz, você pode falar outros idiomas aqui também. Então, maravilhoso, né? Mas sem mais delongas, vamos deixar essa parte teórica e vamos para a prática. Pois bem, para você ter uma fala, o seu texto para fala, claro, você tem que ter um texto aqui na timeline. Então, vamos aqui no atalho da ferramenta de texto e vai na opção texto rápido, tá? Só para termos um texto aqui de fato. Através disso, tá? Das propriedades aqui do texto, você vai ter as três abas, texto, vídeo e texto para fala. O que nos interessa aqui é o texto para fala. Aqui, em idioma, você vai escolher português Brasil, tá? E em seguida, você vai, olha só, na opção clonar voz, nesse botão. Isso daqui é a novidade. Então, vou clicar aqui, irá aparecer essa janela. Ele vai te dar aqui esse texto e um outro. São dois passos. Pois bem, vamos ver o que ele diz aqui no rodapé antes de ler esse texto. Dica: o tempo de gravação deve estar entre 10 segundos e 1 minuto. Emoções, sotaques e etc. serão gravados e usados na clonagem da voz. Por exemplo, se você quer uma voz sua mais triste, lê o texto de forma triste. Se quer mais alegre, alegre, né? Pois bem, só que importante também é você escolher o seu microfone. Então, obviamente, você tem que ter um microfone para gravar essa voz. O Filmora precisa da sua voz gravada para analisar ela. Então, aqui está o meu microfone, que é o Yeti Stereo, tá? E a partir do momento que você clicar em gravar, aí é que você vai ler. Dica: leia o texto de forma correta. Não vai gaguejar, respeite os pontos aqui de pausa, vírgula, tá? Ponto final, interrogação, exclamação. Respeite também a velocidade. Não vai ler o texto muito rápido, menos de 10 segundos, nem mais de 1 minuto. Tá ok? Então, sem mais delongas. Outra coisa também. Verifique se tem barulhos aí no seu ambiente. É interessante que não tenha, né? Porque ele vai interpretar isso como sendo da sua voz e não vai ficar tão legal. Eu estou com o ventilador aqui ligado perto de mim, mas é bem baixinho, talvez não atrapalhe nada. Então, vou clicar aqui em gravar e ler o texto, tá? Em seguida, quando eu terminar de ler o texto, vou clicar em stop. Eu, o criador de vídeo, estou ciente de que as gravações da minha voz serão usadas por Wondershare para criar e usar uma versão sintética da minha voz. Pois bem, ele já capturou aquela voz lendo aquele texto, né? Aqui são textos de exemplo. Agora tem esse texto aqui mais longo para você ler. Perceba que ele é cheio de pontuações, tá?
de vírgula, de palavras com acento, tá? Que ele quer analisar bem foneticamente a sua voz. Aqui logo de cara você já pode dar um nome para a sua voz. Eu vou colocar aqui Carlos Padrão. Por que padrão? Porque eu estou lendo o texto de forma padrão. Se depois eu quiser ler o texto tipo uma voz raivosa, eu vou ler o texto rápido e com timbre alterado. Então eu vou colocar padrão para eu saber que é uma leitura normal, né? Pois bem, aqui a dica novamente, não lê esse texto em menos de 20 segundos e nem mais de 1 minuto. Tá ok? Então vamos lá, vou clicar aqui em gravar e ler o texto. Ele é cheio de pontuações. Note que eu vou parar um tempo nos pontos finais. E nas vírgulas, claro, um tempo menor, como a nossa gramática ensina, né? Então é importante você respeitar isso. Um dia, um macaco estava andando de bicicleta perto do rio. Desta vez, ele viu um leão debaixo de uma árvore. O leão correu em direção a ele. Ele ficou com medo e caiu no rio. Ele não sabia nadar. Ele gritou. O coelho ouviu ele gritar. Ele pulou no rio. O coelho nadou até o macaco, mas não conseguiu ajudá-lo. Felizmente, um elefante apareceu. Ele é muito forte. Ele ajudou o coelho e o macaco. Os 3 amigos ficaram muito felizes. Eles foram para a casa do elefante. Depois, os 3 se tornaram bons amigos. Cliquei aqui em stop, tá? E aqui ele dá a oportunidade de você ouvir o seu áudio gravado, tá? Para ver se você gaguejou, se você errou alguma coisa. Aí se você ouvir aqui e ver que ficou ruim, você pode clicar em gravar novamente. Pois bem, vou clicar aqui na opção clonar voz. Se você está usando aqui essa ferramenta pela primeira vez, ele vai deixar você experimentar grátis, sem debitar aqui dos seus créditos, tá? Créditos esse que você sabe que são renováveis caso você adquira o Filmora comigo, tá? Você pode renovar, ganhar uma cota de 100 créditos sempre que utilizar a ferramenta, tá? Pois bem, o consumo aqui eles cobram muito, tá? O consumo é de 100 créditos. Então, se você tem 100, ele já vai cobrar 100, então já vai gastar tudo. Aí você tem que ir lá renovar os créditos de uma próxima vez. É claro que outras ferramentas de inteligência artificial cobram menos créditos. Pois bem, vou clicar aqui em clonar voz. Aí você vai aguardar. Esse processo de demora depende aí de alguns fatores. Depende da velocidade da sua internet, porque ele tem que ter conexão com a internet, tá? Quanto mais veloz sua internet, mais esse processo pode terminar rápido. E o desempenho do seu computador também. Então, vou aguardar aqui. Pois bem, pessoal, clonagem concluída. Veja só o clone da voz aqui. A vida é como uma caixa de chocolate. Você nunca sabe como vai saber o próximo pedaço. Então você viu aí, quando eu passei o cursor do mouse em cima aqui, ele já reproduziu um pequeno texto para eu verificar. Pois bem, agora vamos, com a voz já clonada aqui, vamos fazer com que eu leia um texto. A minha voz leia um texto sem precisar gravar, né? Então eu já tenho um esboço de texto aqui, coloquei no artigo aqui Descobrimento do Brasil. Vou pegar, por exemplo, aqui esse parágrafo. Tá? Então veja que ele é bem peculiar, tem acentuação, números, colchetes, chaves, números romanos. Vamos ver como uma clonagem de voz lidar com esse texto aqui um pouco mais complexo. Vou clicar em copiar. Vou vir aqui. Olha só. Posso colar tanto aqui diretamente no preview, como aqui em texto. Eu simplesmente dou um Ctrl V aqui e colo. Aqui iria requerer que eu desse quebras de linhas para eu ter um texto aqui bem visualizado no preview. Mas o que interessa aqui é a voz, né? Então não vou nem fazer isso. Pois bem, com o texto já inserido aí, vou ver aqui em texto para fala. Vou pegar aqui esse meu... A vida é como uma caixa de chocolate. Você nunca sabe como vai saber o próximo pedaço. Quando você clica em cima para selecionar ele, ele sempre vai ficar aqui azulzinho, tá? E ele sempre vai reproduzir. Então, com ele circundado aqui, tá? De verde, olha só, então ele está selecionado.
vou clicar na opção experimentar grátis. Aqui já é outra cobrança de créditos, tá? Aqui ele cobra bem menos. Isso vai depender do tanto de caracteres. O que acabou meus créditos foi os de clonar voz. Se eu quiser clonar uma outra voz minha aqui, eu tenho que renovar os créditos. Mas utilizando esse clone de voz já pronto, a cobrança de créditos aqui é outra. Mas ele deixa experimentar algumas vezes grátis. Vou clicar aqui em experimentar grátis. Olha só, ele tá aqui fazendo o processo. Veja que aqui grátis ainda eu tenho 4 usos gratuitos, tá? E só depois desses usos gratuitos é que ele vai começar a cobrar créditos. Se você não tiver, basta renovar. Pois bem, tá aqui toda a minha voz. Perceba que a duração da voz ficou maior do que esse texto aqui, que está apenas com 5 segundos, né? Então deixa eu só estender aqui a duração do texto para ficar igual com a voz. Vamos lá, vou dar um play. Então perceba. O dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro. E esse evento é muito conhecido como o descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses aqui foi um dos momentos mais marcantes das grandes navegações, realizadas por eles durante todo o século XV. A partir desse acontecimento, a presença portuguesa no território foi constante, embora diminuta no início. A partir da década de 1530, medidas colonizatórias foram implantadas aqui. Pois tá aí, pessoal. Guardadas as devidas proporções, ao meu ver, ficou muito bom o resultado. Lembrando que a inteligência artificial ainda não está perfeita, tá? Isso vai melhorar e muito ainda. As vozes vão ficar cada vez mais natural. Essas vozes que temos aqui já são 100% natural. Mas a clonagem da voz ainda, a nossa própria voz, claro, ainda não está 100% natural. Isso vai mudar ao longo do tempo. Pois bem, então aqui com o meu clone de voz, se eu quiser, eu posso clicar no xizinho para excluir. Não vou excluir, vou clicar aqui em cancelar. Eu posso criar outra, tá? Com um parente, uma criança aí da família, né? Fica bem interessante. Se eu clicar aqui mais, ele vai lá dar o processo de gravar o texto novamente. Então agora ele não vai dar aquele primeiro texto, ele só vai dar o segundo texto, tá ok? E aqui, como eu falei, essa parte de clonar uma nova voz, ele cobra caro, ele cobra 100 créditos. Aqui eu tenho 0 créditos para essa função, mas aí basta você renovar os créditos como você já sabe, ok? Pois bem, era isso que eu queria mostrar. Até o próximo vídeo.